Olá, amigos, bom dia. É muito bom a gente poder interagir, não é verdade? Com o estudo da Palavra de Deus. Meu amigo, você que está me ouvindo aí, eu quero de maneira muito especial agradecer a você por você estar sempre aí acompanhando os vídeos que tenho gravado aqui nesse canal. Você está sempre aí levando essa verdade para outras pessoas e juntos nós estamos unidos nos preparando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabemos que o tempo é breve, as coisas aqui na Terra, elas estão acontecendo de maneira muito sutil e rápida, tá, meu amado? E o objetivo que nós temos na Terra é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Porque Jesus prometeu que voltaria. E ele disse que voltaria nas nuvens do céu. E que todo olho veria. Isso está escrito lá no capítulo 1 de Apocalipse, verso 7, quando o apóstolo João está falando lá, né? Está dizendo lá que todo olho vai ver. Então, se todo olho vai ver, meu amigo, nós também iremos vê-lo vindo nas nuvens dos céus, tá? Por isso, eu quero que você acompanhe comigo aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas aqui que você deve saber para você não entrar em erro, não entrar em coisas que foram levantadas na terra. Você sabe muito bem que o bom amigo ele avisa o outro de algum perigo, é ou não é? Se existe algum perigo na nossa caminhada e você me avisa, olha, ali tem um perigo, eu vou te agradecer, é ou não é? Vou te agradecer porque você me avisou. Então, este é o meu papel, né? Sei que você também investiga a Bíblia, mas eu investigo também. Eu não sei se você já descobriu aqui na Bíblia algumas interpretações errôneas que são perigosas. Por isso, eu peço a você que acompanhe comigo, tá? Porque eu quero orar com você agora e estudar a Bíblia. Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós suplicamos a tua presença aqui por meio do teu Espírito Santo. Venha até nós, trazendo aqui agora o conhecimento preciso da Bíblia, para que possamos caminhar a nossa caminhada na terra, rumo à eternidade, de maneira precisa e correta. Não podemos errar, Senhor. Por isso pedimos a Ti que nos ajude. Nós somos pecadores e temos falhas, mas na preparação nós temos que buscar a coisa certa. Por isso pedimos que o Senhor nos guie, nos proteja e nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Tá, meu amigo? Abra aí a Bíblia em João no capítulo 20. Tá, meu amado? Eu vou te mostrar aqui uma coisa aqui que eu vejo que é uma coisa muito perigosa. Olha aqui, ó, João capítulo 20, verso 1 e 2. Diz aqui, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada do sepulcro tinha sido removida. Olha aqui. Então diz aqui, então Maria Madalena correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou.
Ao seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eu li esse texto aqui para te mostrar, meu amigo, uma coisa muito importante para a sua preparação, tá? Então, quero que você acompanhe comigo aqui. Por quê? Porque hoje na Terra, os ensinos que foram edificados na Terra, eles estão baseados justamente nesse texto aqui, tá? Por causa desta palavra outro. Aqui está mencionando que Maria Madalena foi até o sepulcro e quando viu, o sepulcro estava com a pedra que ficava na porta ali, removida. Então ela voltou correndo e foi até Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Este discípulo que Jesus amava era o apóstolo João. Jesus sempre demonstrava, por quê? Porque o apóstolo João era aquele que era mais próximo. Além de ser apóstolo de Jesus, ele era mais amigo, mais confidente, ali ao lado de Jesus. Eu acredito que esse apóstolo João foi aquele apóstolo que sofreu mais durante todo o ministério de Jesus, porque tudo que acontecia com Jesus ele estava sabendo. Aonde ele estava orando, quanto tempo, tudo o apóstolo João. Você já percebeu que quando a gente tem um amigo de confiança, ele é o nosso confidente? É ou não é? Então, João era esse apóstolo, essa pessoa bem chegada a Jesus. Por isso, Jesus sempre demonstrava que o amava. E que ele também amava Jesus. Então, você percebe, meu amigo, aqui que essa palavrinha outro, aquele outro que Jesus amava, esta palavrinha foi pega pelos homens da terra, certo? Fez uma interpretação errada e edificou uns ensinos na terra que o povo abraça e está seguindo. E eu quero que você veja isso. Vem comigo aqui, no capítulo 14, do mesmo Evangelho de João, certo? Porque aqui, quando você está vendo aqui no capítulo 20 de João, falando Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Eu pergunto para você, quem era este outro discípulo que Jesus amava? Era João. Mas aqui em João capítulo 20, João capítulo 20 aqui, ó. Deixa eu mostrar o evangelho que eu estou lendo aqui, ó. João capítulo 20, ó. Foi João que escreveu isso aqui. Eu estou lendo João capítulo 20, João, está relatando, mas ele está falando dele mesmo como se fosse outra pessoa. Ele não está falando dele mesmo na primeira pessoa. Por quê? Porque ele aprendeu isto de Jesus. Jesus não falava dele mesmo na primeira pessoa, não. Não. Ele dizia, quando o Filho do Homem vier. Tá vendo? Lucas capítulo 6, verso 5, você pode conferir. Lucas capítulo 12, verso 8. Lucas capítulo 17, verso 24. Lucas capítulo 21, verso 27. Jesus falava dele mesmo como se fosse outra pessoa. E João aprendeu isso. Agora, o que acontece? Quando vem aqui para o capítulo 14 do mesmo evangelho aqui, o verso 16 e 17 aqui, ó. Diz aqui, ó.
O verso 15, João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus falando. E João relatando que Jesus falava isso aqui. Jesus estava falando e João está relatando aqui. Ó. Jesus disse, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas quem está escrevendo isso aqui, relatando, é João, o apóstolo. Olha aqui, ó, o verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, ou conselheiro, para estar com vocês para sempre. Verso 17. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Então, esse outro consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha aqui, ó. O mundo não pode receber, Lu, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, os apóstolos, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Quem é que estava com os apóstolos lá? Quem é que estava com os apóstolos lá? Sendo cabeça deles, quem era? Mas vocês, ele vive com vocês. Vocês conhecem, porque ele vive com vocês. E ele disse, e ele, esse Espírito da verdade, ele estará no futuro em vocês. Em vocês. Jesus estava falando dele mesmo. Como se fosse um outro. Como se fosse um outro. Tá? E João aprendeu isso de Jesus, e por isso que ele relata aqui. Então, o que fizeram na terra? Pegaram aqui esse outro Consolador e transformou ele em um outro Deus, o Deus Espírito Santo. Então, aqui você vê que João capítulo 14, verso 26, olha o que diz aqui, ó. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Olha João 15, 26. Olha o que diz aqui, ó. João 15, 26. Está dizendo aqui, ó. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, o Espírito que provém do Pai, o Pai é a fonte do Espírito. Lá, na primeira página de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, você vai encontrar dizendo lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era Deus e o seu Espírito. Aqui está dizendo aqui a mesma coisa. Então, pegaram esse outro, certo? Esse outro Consolador. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e enviou outro. Então, agora, hoje na terra, criou esses ensinos na terra, onde você tem que depender totalmente deste Espírito Santo, esse Deus Espírito Santo. Como é que, se o Espírito procede do Pai, o Pai é a fonte do Espírito, como é que ele pode ser outro Deus? Você pode me responder isso aí, meu amado? Como é que o Espírito Santo pode ser outro Deus? Se é o Espírito do Pai, e ele é o único Deus, é o Espírito, é o poder. Lá em Pentecostes, o que foi que desceu ali? Foi uma pessoa? Para ser hoje uma terceira pessoa de uma doutrina que todo mundo aceita? Você tem que saber se está na Bíblia. Então, essa palavra outro, interpretar esse texto de maneira errônea, edificou os ensinos erradamente e o povo está atrás. Você tem que sair disso. Porque João capítulo 14 aqui, ó, verso 1. Creia em Deus, Jesus falando, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Está escrito que eu estou pregando aqui ou não está escrito? Eu só prego o que está escrito, meu amigo.
não é nada meu. Não sou eu. Eu sou apenas aqui um instrumento para relatar o que está escrito nas Escrituras corretamente. Porque os ensinos da terra estão errados, edificaram os ensinos da terra que alastrou. E se você não estudar a Bíblia, você vai pensar que você está salvo, que está tudo certo. No final não vai estar. No final você vai descobrir, é tarde demais, né? Tá bom? Que Deus ajude você a encontrar na Bíblia o caminho que é Jesus e seguir por ele. Não olhe para essas coisas que estão aí, prendendo você dentro do sistema, dentro das religiões, que eu não sou contra religião, eu não sou contra igreja, pessoas, não sou contra nada disso, mas tenho que pregar o que está escrito. Apocalipse 18:4. Saia dela, povo meu. Ali está escrito, não sou eu que estou dizendo. Saia de dentro disso aí, para que você não seja enredado nos enganos e venha perecer. Prepare-se. Jesus Cristo está voltando. Atos 4, verso 12. Não há outro nome debaixo do céu que você possa ser salvo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.